Nesse tópico nós trataremos sobre fontes lineares. As fontes lineares, atualmente, elas estão restritas a equipamentos um pouco mais antigos ou mesmo aos equipamentos mais artesanais. Elas são mais simples, são fontes de construção mais simples e elas são compostas de um transformador, um retificador, um filtro e, em alguns casos, de um regulador. Mais à frente nós trataremos sobre cada um desses elementos. Vamos aqui ao quadro, vou desenhar como seria a estrutura de uma fonte linear. Deixa eu pegar aqui minhas canetas, vou pegar essas duas aqui a princípio. Então, inicialmente, o que a gente tem numa fonte linear? Obviamente, nós vamos ter a nossa rede elétrica. Em seguida, nós vamos ter um transformador. Então, aqui a gente vai ter um transformador. Tá? Deixa eu escrever aqui. Então, vai ser um transformador. Ok? Na sequência do transformador, nós vamos ter retificadores. Então, vamos ter aqui retificadores, que a gente já viu anteriormente mais ou menos do que seria um retificador, que seriam os diodos. Então, aqui nós temos um retificador. Na sequência, um filtro. Então, um filtro, como vocês devem lembrar, nosso último módulo. Um filtro vai ser um capacitor. Então, vou até anotar aqui em cima para facilitar a visualização. Um filtro. E, em alguns casos, um regulador. Então, aqui vamos anotar um regulador. Essa, em suma, seria a estrutura de uma fonte linear. Na prática, como que funciona uma fonte linear? Então, inicialmente, quase caiu. Inicialmente a gente tem nossa rede elétrica. Vou pegar esse daqui que eu acho que fica melhor. Então, inicialmente a gente tem nossa rede elétrica. A gente já viu como se comporta o sinal da rede elétrica. Então, a gente tem uma rede elétrica alternada, né? Então, inicialmente é isso daqui que a gente tem. Quando ela passa pelo transformador, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma tensão equivalente à minha rede elétrica. Então, vamos dar o exemplo aqui de 220 volts. Então, aqui eu tenho 220 volts. Quando ele passa pelo transformador, então aqui quando chega nesse estágio, deixa eu separar os estágios aqui, para a gente conseguir visualizar melhor, né? Assim, assim e assim. E ali ficou pequeno, mas vai dar de entender. Então, quando ela passa pelo transformador, vai acontecer o seguinte aqui. Então, eu tenho o mesmo sinal senoidal, porque ele continua sendo senoidal, o transformador não vai mudar, não vai fazer nenhuma modificação, porém, ele vai ter essa tensão diminuída. Então, aqui ela vai ter essa tensão diminuída. Inicialmente, ela estava aqui em 220. Desconsiderem a proporção aqui, né? Porque obviamente está totalmente desproporcional. E aqui, vamos dar no nosso exemplo, ela passa a ter 12 volts. Então, nesse estágio entrou a rede elétrica, passou pelo transformador, se transformou de 220 em 12 volts. No próximo estágio vai ser a retificação. O que a retificação vai fazer? Eu vou entrar com a tensão aqui e a retificação vai ajustar esse ciclo. Isso é, ele vai eliminar, ele vai retificar, ele vai tirar parte desse ciclo. O ciclo que a gente quer normalmente é o ciclo positivo e o ciclo negativo ele vai eliminar. Dependendo do tipo de retificação, a gente vai ver mais lá na frente, retificação de onda simples ou meia onda e onda completa. Vou considerar aqui já a melhor das hipóteses, tá? Que seria uma retificação de onda completa. Esse sinal daqui vai passar para cá com os mesmos 12 volts. Aqui continua com 12 volts. O filtro a gente estudou lá em capacitor, mas não custa relembrar.
Vou botar ele aqui embaixo para facilitar a visualização, que ele ficou bem pequenininho, né? Então o filtro, o que ele vai fazer? Eu tenho aqui a minha rede, ela está fazendo isso daqui, ok? Quando eu adiciono o capacitor de filtro, nosso último módulo a gente estudou isso daí, ele vai fazer isso, deixa eu trocar aqui de cor, o sinal vai fazer isso daqui. Isso é, eu vou ficar com um sinal assim. O que eu quero dizer? Muito próximo de uma tensão contínua. Ele já é uma tensão semi-contínua, né? Então, ele vai fazer isso daqui e vai ajustar o melhor possível essa ondulação, essa senoide. E o retificador, o que ele vai fazer? O regulador. O regulador, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar esse ciclo para que o sinal saia linear. Porque aqui, você lembra lá o que vai acontecer? Aqui eu tenho 0 volts, tenho 12, aqui ele vai baixar para 11 e alguma coisinha, vai cair um pouquinho mais, vai subir, então aqui ele vai ter uma flutuação, vai ter uma certa oscilação. O regulador, a ideia dele é manter sempre a mesma tensão, independente da tensão que está entrando. Então, esse sinal aqui vai entrar no regulador e o sinal que vai sair do regulador vai ser... Deixa eu só ver se vocês conseguem ver essa imagem aqui. Não, ficou muito embaixo. Então, aqui é o sinal do filtro e aqui nós vamos fazer o sinal do regulador. Então, eu estou fazendo assim, né? Então, daqui veio para cá e daqui para cá. O sinal após o regulador, como que ele vai sair? Ele vai sair totalmente linear com a tensão que eu quero. Então ele vai sair aqui com 12 volts. Esses vão ser os passos ou o processo de uma fonte linear. Então, entra energia elétrica, passa pelo transformador, reduz a tensão, passa pela retificação, corta a onda de baixo, joga a onda só para cima, retificação de onda completa. Então isso daqui a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Nesse módulo ainda. Então ele vai jogar os dois ciclos para cima. Na sequência vai passar por um filtro, já estudamos no módulo anterior de capacitor, então ele vai ajustar esse sinal aqui. E no final, regulador, ele vai deixar saindo sempre a mesma tensão. Então essa é uma estrutura de uma fonte linear. Por que essas fontes atualmente já não são mais tão utilizadas? Primeiro fato, por necessitarem de um transformador que suporte essa corrente exigida pelo equipamento, o tamanho dela acaba sendo muito maior e muito pesada que as fontes chaveadas. Também o transformador limita um pouco a utilização dele, porque um transformador não tem como ser bivolt, ele sempre vai ter uma tensão de trabalho específica. Então, ou ele é 110 ou ele é 220 volts. Ele vai necessitar de uma chave para fazer isso daí. Coisa que hoje é quase impensável, né? Todos os equipamentos, todas as fontes hoje, a maioria delas já são automáticas, a gente vai lá, coloca na tomada e sai utilizando. Então, todos esses fatores acabam limitando muito o uso desse tipo de fonte. E por fim, além de peso dela e o tamanho dela, a gente ainda tem uma eficiência nela que também não é tão segura. Principalmente porque a parte de regulagem não são todas as fontes que tem. A maioria das fontes lineares, elas vêm apenas até essa etapa aqui. Então ela acaba não sendo uma fonte muito precisa e a eficácia e a eficiência dela acaba não sendo tão grande. Então a maioria das fontes elas vão ter o transformador, a parte de retificação e a parte de filtro e eliminam isso daqui. Então obviamente a gente já não tem uma eficiência energética tão grande nesse tipo de equipamento. No próximo vídeo, no próximo tópico, eu vou te mostrar a fonte chaveada e vou explicar como ela funciona.